Olá e bem-vindos! Eu sou Natalie MacDonald com o Sydney Direct, da Dukascop TV. No programa, conversamos com especialistas do mercado sobre questões que afetam os mercados australianos. Hoje vamos falar sobre petróleo, pois a OPEP tomou uma decisão controversa na sexta-feira de não cortar a produção, apesar dos preços benchmark estarem caindo. Eu conversei com Aaron Lynch, da Options Express. Aaron Lynch, muito obrigada pela participação. É um prazer te reencontrar. O prazer é meu, Natalie. Hoje nós vamos falar sobre petróleo. E na sexta-feira, a OPEP tomou a decisão controversa de não segurar sua produção de petróleo, apesar das quedas nos preços no ano passado. Isso foi uma decisão arriscada? Não. Essa é uma política clássica da OPEP. Temos que lembrar que a OPEP controla esse jogo há muitos anos. Obviamente, eles estão vendo que os preços baixos convencionais de petróleo estão vindo de seus locais de produção, e eles estão querendo colocar pressão sobre a oferta norte-americana e canadense. E a peça principal do jogo é a Arábia Saudita. Eles estão buscando aumentar sua participação no mercado, e eles querem apertar o mercado norte-americano por causa do alto custo da produção do petróleo vinda de lá. Eu acho que eles querem apertar seus competidores, aumentar a participação no mercado e sinalizar para o mercado que eles querem ser os primeiros. Como os investidores devem responder a isso? Nós já vimos uma mudança suave baixista, mas é provável que essa tendência de baixa se acentue? Há sempre esse risco, e há vários fatores nesse mercado no momento. A dinâmica de oferta tem sido o fator principal por muitos meses. Enquanto isso estava acontecendo, à medida que os preços aumentavam, o sentimento estava mudando. Um fator positivo do óleo cru é que ele pode ter desempenho contrário a alguns de seus fundamentos. Então, mesmo havendo uma queda na oferta, recentemente, a price action está se mantendo. Acho que podemos ir na direção do piso. Se você analisar as temporadas passadas, se compararmos 2009 com 2015, essa pode ser a primeira valorização seguida por um retrocesso. E talvez, após o meio desse mês, o processo se repita. Isso certamente tem risco de downsize, e eu acho que será o caso de mais alguns dólares. Mas certamente, eu não acho que veremos as baixas de $45 novamente. Em relação aos riscos de downside de maneira geral, novamente há a questão da demanda chinesa. A economia da China importou 1/4 a menos de óleo cru em maio, se compararmos com os dados de abril. Essa é uma queda significativa. Se considerarmos que a China é o maior importador do mundo, isso é parte de uma tendência ou só deve acontecer dessa vez? Os próximos dados serão críticos. Há a sugestão de que, por causa da manutenção de várias refinarias, normalmente há uma queda nessa época para fazer manutenções agendadas. Normalmente, cerca de 4 a 6%. Obviamente, nada perto dos 25%. Analisando os números, eles na verdade têm desvalorizado muito seu óleo armazenado. Eles tiraram uma boa parte disso. Eu estou curioso para ver os próximos dados. Parece que vai haver uma anomalia. Mas se os dados do mês que vem continuarem a mostrar dados baixistas, o mercado vai ter que lidar com isso. Naturalmente, nossa atenção agora está voltando-se para a segunda metade do ano. Como tudo isso vai contribuir para suas previsões de preços daqui para frente? Nós achamos que as commodities podem aumentar de preço em todos os complexos de commodities. Se você analisar os índices do mercado, muitos deles estão com preço integral. Se você analisar a alocação de ativos, as commodities ainda estão subvalorizadas se comparadas a normas históricas e tendências. Eu vejo junho como um mês crítico para sabermos como será o resto do ano. Se também analisarmos os modelos de inflação que estamos começando a ver surgindo, nós estamos vendo algumas áreas começarem a engatinhar, e muitas pessoas comentavam sobre isso em relação à flexibilização quantitativa. Quando a inflação vai começar? Agora, se começar a aumentar, isso será bom para as commodities de maneira geral. A inflação as impulsiona muito rapidamente. E finalmente o dólar americano. Isso é interessante. O mercado de óleo cru, em particular, poderá esquecer os fundamentos de oferta e demanda e começar a seguir o dólar americano. Obviamente, vimos uma grande redução no valor do dólar americano recentemente, baseada na política de taxas de juros de lá. Teremos ou não esse aumento de taxas? Eu não acho que veremos esse aumento neste ano. Eu acho que poderíamos ver esse aumento no ano que vem. Mas isso, é claro, é um tanto especulativo nesse estágio. Eu sei que eles querem aumentar as taxas, mas se eles conseguirão ou não os dados para fazer esse aumento, também significa se o dólar vai ou não conseguir um impulso para subir. Nós vimos na semana passada que o óleo cru estava em
baixa, mas estaria muito mais em baixa se o dólar americano não tivesse o seguido. Eu acho que o impacto do dólar e dos preços das commodities devem ter um peso grande, juntamente com os fundamentos de oferta e demanda. São decisões importantes. Iremos te convidar novamente para uma entrevista para acompanharmos esses dados ao longo do ano. Obrigada. Nos próximos programas eu vou conversar com Nikki Hutley, na Urbis, e também com Julius Garofali, na Shaw Stockbroking. Até mais! It's goodbye for me.